Eu sou mãe de uma menina de 6 anos, portadora de autismo. Eu sempre me esforcei para entrar no mundo dela, entender o jeito que ela via as coisas. Também me esforçava para proteger a minha filha das coisas ruins, da maldade que a gente ouve falar nas notícias. Mas eu não consegui. Um dia, 2 homens invadiram a nossa casa, me amarraram com um fio de carregador de celular, arrancaram a minha saia e me estupraram. Eu tava grávida de 6 meses e fui morta com facadas na barriga e no peito. Um filho morreu dentro de mim. A outra foi encontrada coberta de sangue ao lado do meu corpo, em estado de choque. Os bandidos roubaram meu telefone e o meu carro. Um dos assassinos não tinha 18 quando me esfaqueou. Então ele não tá preso. Esse jovem tá cumprindo medida socioeducativa, onde vão ensinar a ele que não pode esfaquear uma grávida na barriga nem estuprar ela na frente da filha. Uma onda de assaltos tem assustado moradores e turistas de um dos lugares mais famosos do país. Copacabana, o cartão postal do Rio de Janeiro, enfrenta um aumento significativo na criminalidade. A Avenida Paulista, cartão postal da capital, os criminosos já não se intimidam mais e os furtos ocorrem tanto à luz do dia como no escuro da noite. Pelo menos 27 homicídios foram registrados na Grande Belém em apenas 24 horas. A disputa entre facções está entre as principais causas do aumento da criminalidade no Ceará nos últimos anos. Uma vergonha de proporções planetárias. O Brasil é um dos campeões mundiais da violência. 11 das 30 cidades mais violentas estão aqui. Nossa situação em termos de segurança pública, se não for a pior do mundo, é certamente uma das piores. Os bandidos hoje, eles estão numa posição de vantagem em relação ao cidadão de bem e em relação à polícia. Eles têm uma vantagem numérica, eles têm vantagem de armamento e eles têm uma vantagem ideológica. Estou para fazer 31 anos de serviço e eu acompanhei paulatinamente uma diminuição da credibilidade da versão dos agentes públicos e um aumento da proteção e, para não dizer, a glamorização dos criminosos. É uma inversão de valores tão grande que a polícia hoje tem medo do bandido. Antigamente o bandido corria da polícia. Hoje o bandido vai para cima da polícia, a polícia tem que se esconder. Então a segurança pública hoje no país está muito difícil. De norte a sul, de leste a oeste, onde a gente vai, nas ruas, que as pessoas pedem, mas ministro, fulano me assaltou aqui, ó, tá solto. Mas ministro, pô, fulano aqui faz um tráfico, tem uma boca aqui do lado da minha casa, eu não gosto. Mas ministro, como é que você responde isso, cara?
Eles não só cometem os crimes, como eles gravam homicídios, execuções. A Polícia do Rio apreendeu essa madrugada armamento pesado. Moradores de São Paulo estão apavorados com o aumento da violência. A gente já prendeu aqueles meninos 3, 4 vezes, mas não somos nós que soltamos eles. Você não pode ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada. A fronteira brasileira, ela está escancarada. A Receita Federal fez hoje a maior apreensão de cocaína da história do Porto de Santos. Investigadores acreditam que o PCC lucre cerca de R$1,5 bilhão por ano. Ô, 03, 04. A gente está tratando como crime uma situação que já virou guerra. De terror no interior de São Paulo. A cidade de Araçatuba foi invadida por um grupo de aproximadamente 40 criminosos fortemente armados. Armas mais potentes disponíveis no mercado e geralmente muito mais potentes do que as armas colocadas à disposição da polícia. As imagens divulgadas pela polícia mostram reféns em cima dos carros dos criminosos, que dirigem em alta velocidade. Tem outra bomba ali. E ele passou de bicicleta, explodiu o pé e a mão dele, ó. Durante o assalto, os bandidos usaram tecnologia, seja em bombas com sensor de movimento, drones e rádios transmissores para se comunicar. E as conversas foram captadas e gravadas por radioamadores. Já levou o seguro agora, amigo. Aqui 5 minutos. Tá no carro, baleado, parceiro, mano. Amarela, vamos embora. Tá baleado lá. 03 tá no aguarde aqui. Entendeu, 04? Tá no 03, tá de a fé com o refém. E aí, quem mais vai resgatar o 03 lá? Vamos embora, levanta o drone e vamos embora. Parceiro tá baleado. Segurança pública no Brasil está no voo cego. O crime está cada vez mais organizado, o sistema de justiça criminal cada vez mais desorganizado, as polícias não conseguem se entender porque o sistema é disfuncional, e a gente não consegue definir exatamente qual é o problema a ser enfrentado. Quando você não consegue entender e definir qual é o problema, você não consegue construir a solução. A principal mudança que eu verifico no crime nos últimos anos é a sua profissionalização. Segunda metade dos anos 80, as pequenas cidades do interior não sabiam praticamente o que era crime. E hoje muitas delas são rotas de tráfico, de roubo. Tem agora esse fenômeno chamado aí de novo cangaço, explosão de caixas eletrônicos. O fato é que nos próximos anos, centenas de cidades serão assaltadas por esses novos cangaceiros aí. Olha, tem gente em cima do carro. Que as imagens que você pode ver na televisão aí são terríveis. Eles levam o terror e o pânico numa cidade pequena. Eles pensam empresarialmente, são empreendedores do crime. Tem criado 2 flagelos no Brasil. O primeiro é que o Brasil é um país muito inseguro para o trabalhador comum. E, ao contrário, para o criminoso é um Eldorado. Uma clara atitude de chacota com a polícia. Os países civilizados olham para a gente da mesma forma que a gente olha para as regiões em guerra, em conflito no mundo inteiro. Se você for ver as recomendações que as embaixadas e consulados dos países civilizados dão para os turistas que vêm aqui, vocês vão perceber que eles olham para a gente como se a gente fosse terra de ninguém. Para nossa vergonha, nós somos os párias do mundo, junto com México, Venezuela e outros países à beira do caos.
O Brasil está entre os últimos lugares de segurança pública no mundo. Ele está junto com países como Haiti, Uganda e Libéria. Estamos entre os últimos em controle do crime, eficiência na investigação do crime, rapidez e eficiência do sistema jurídico. A questão da segurança pública no Brasil, ela tem que ser analisada, no meu entendimento, a partir de um dado cru. Nós temos, em média, 60 mil homicídios por ano. Ou seja, um brasileiro é morto a cada 9 minutos. A crise de criminalidade do Brasil não tem paralelo no mundo. Nós vivemos uma infestação pelo crime em todas as suas formas. Nossa taxa de homicídios é 6 vezes maior que a da Argentina, 4 vezes maior que a do Paraguai e 3 vezes maior que a do Uruguai. Nossa taxa de homicídios foi de 30 por 100 mil habitantes. Neste mesmo ano, a taxa dos Estados Unidos foi de 5. A da Inglaterra foi de 1. Em geral, né, no mundo inteiro, quando a gente pega, em termos de homicídio, por exemplo, os índices de esclarecimento, né, de investigação e esclarecimento de crimes, são de 80%, 90%, 100%. Né? Essa é a média normal no mundo inteiro. Além do recorde de homicídios, a taxa de elucidação desses crimes no Brasil é de 8%. Nos Estados Unidos, a taxa de esclarecimento de homicídios é de 65%. No Reino Unido, é de 90%. Na França, é de 80%. Hoje no Brasil, nós temos, quando tratamos de segurança pública, de reconhecer que nós vivemos um estado de insegurança pública. Estamos hoje sofrendo uma espécie de desmonte do sistema de justiça criminal. Hoje, a resposta do Estado brasileiro ao crime produz estímulo à atividade criminal. Quando a gente tem edições de leis novas, o que a gente vê é que cada vez mais a gente tem benefícios para quem comete crimes. A questão de você proteger os criminosos. Criar uma legislação tão absurda quanto a brasileira em termos de benevolência com os criminosos. Receberem apoio da mídia comercial. Encontrarem elementos dos poderes executivo, legislativo e judiciário que parecem militar a favor do crime, geram esse caldo que nós estamos vivendo aqui. Uma estatística confiável que a gente tem é de 2016, mas só pegou as 27 capitais. Né? As 27 capitais tinham 1.850.000 roubos por ano. Então, dá para avaliar que as cidades, todas as cidades brasileiras somadas, tenham mais de 3 milhões. Né? Você está falando de capital, você não está falando de Nova Iguaçu, não está falando de Niterói, de Londrina, de Maringá, de cidades grandes, importantes, né? Campinas, Santos. Todo brasileiro tem direito a um furto. Não acontece nada caso cometa um furto, nem preso, nem processado o camarada é. Nos últimos 10 dias do Rio de Janeiro, 12 pessoas foram espancadas nas praias do Rio de Janeiro por populares, linchamentos na praia. Mas por que esse linchamento ocorreu? Porque a vítima do roubo e do furto na praia tem a percepção clara, verdadeira, que não existe justiça nesse país. Nós temos ainda outros elementos que acabam influenciando e atraindo, eventualmente, importantes criminosos para o Brasil. Talvez o que possa ser lembrado nesse caso são justamente os precedentes que nós já tivemos, como, por exemplo, o caso do Ronald Biggs, do assalto ao trem pagador, que acabou vindo para o Brasil e permanecendo no Brasil um largo período de tempo. Em 1993, eu perguntei se ele estava disposto a se entregar. Não pretende sair do Brasil? De jeito nenhum. Vai permanecer aqui. Se Deus quiser. Como também o caso de Cesare Battisti e de outros que acabaram por encontrar no ordenamento brasileiro e na realidade brasileira a possibilidade de aqui se refugiar e permanecer. Principalmente o delinquente violento e que busca lucro com a prática do crime, a gente percebe que são pessoas que têm total lucidez, muitas vezes inteligentes e que analisam os riscos e benefícios da ação. E atualmente essa balança no Brasil está pendendo para muito mais benefícios do que riscos. A população já se deu conta, né?
A população já se deu conta, principalmente a população mais humilde, né? Que não aguenta mais esse discurso de que o criminoso é uma vítima da sociedade, porque vítima é ela, a população humilde. Vítima é o trabalhador assaltado no ponto de ônibus às 5 da manhã, assaltado no trem, o famoso trem da Central aqui do Rio, que atende uma população muito carente. O trem no Rio de Janeiro é um meio de transporte para a população mais humilde, que mora na periferia. Você é assaltado dentro do trem, a empregada doméstica é assaltada dentro do trem, a faxineira é assaltada dentro do trem. E eu, infelizmente, tenho que falar que o crime no Brasil compensa e agora ele está cada vez mais compensando. Então está ficando cada vez pior. Efetivamente, a gente está perdendo, porque a lei não favorece a sociedade e não favorece as vítimas. Nós vamos ter cada vez mais criminosos no seio da sociedade, né? Então, vamos ter os índices criminais aumentando. É mais gente sendo roubado, mais gente sendo estuprado, mais gente sendo morta. Agora uma notícia absurda e muito triste aqui no Rio de Janeiro. Morreu agora há pouco um médico que foi esfaqueado quando andava de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. Testemunhas contaram que esse médico foi abordado por um grupo de assaltantes, todos adolescentes, e que mesmo sem reagir, ele acabou levando várias facadas. Em qualquer situação relacionada a assalto, mantenha-se calmo. Difícil, né? Se manter calmo, você, principalmente se tiver uma arma apontada para a sua pessoa. Mas busque inspiração em Deus, mantenha a tranquilidade, conte de 1 até 10. O objetivo é imobilizar a vítima dentro dos pneus e incendiar, prática conhecida no crime como micro-ondas. Costumo usar o aplicativo Fogo Cruzado para me informar sobre focos de tiroteios. Por favor, não é para ficar juntinho por causa do coronavírus e também não é para ficar em pé. Infelizmente, a gente tem que ficar nessas condições, sentados no corredor da escola, tendo que manter a distância e ao mesmo tempo se proteger dos tiros que estão constantes todas as tardes aqui. Pedro, você sente medo onde você mora, onde você vem trabalhar? Sinto medo. Eu acho que eu não me sinto segura em lugar nenhum, nem só em São Paulo. Minha filha mora em Goiânia, em lugar nenhum, hoje em dia, eu acho que o nosso Brasil está perigoso em qualquer lugar. Primeiro porque eu sou mulher, já é mais difícil do que um homem andando na rua, e porque existe muita violência, pouca proteção. O cidadão ordeiro, ele passa a viver esperando pelo pior a cada momento da sua vida. Se uma pessoa estranha chega perto de você, a gente já fica com medo, a gente não sabe quem é. Então a gente, fica inseguro com tudo, não tem segurança. De manhã eu pego o metrô e aí à noite tem que ir de Uber porque eu não me sinto segura de andar sozinha. O brasileiro hoje, ele põe o pé na rua e pensa no assalto. Vê aquela moto se aproximando e diz, meu Deus, esses 2 sujeitos na moto, será que eles vêm me assaltar? Será que vêm levar meu celular? Trabalho aqui em frente e vejo todos os dias pessoas passando de bicicleta e furtando os pedestres. Eu já presenciei, já saí de alguns assaltos que você vê, já presenciei na rua, assim, na minha frente, eu já presenciei 4. E mesmo no transporte público já presenciei diversos assaltos, inclusive dentro até de estações do metrô. Eu fui criada andando de ônibus. Eu desde criança eu ia de ônibus para o colégio, ia de ônibus circular. Eu hoje tenho medo. Os meus filhos têm medo de andar de ônibus. E eu tenho medo de deixar os filhos andarem de ônibus.
Eu tenho medo de andar com eles nas ruas, em muitos lugares. A gente está criando os nossos filhos com medo. It shows that however complex and solid it seems, it is actually quite fragile. It can be destroyed. What are its enemies? First of all, fear. Fear of war, fear of invasion, fear of plague. Fears that make it simply not worthwhile constructing things or planting trees or even planning next year's crops. Se eu não tenho segurança, eu não posso agir, não posso empreender, não posso construir uma família ou um negócio. Não posso circular pela cidade. Não posso fazer nenhum plano que exija alguma ação um pouco mais complexa. O impacto da criminalidade no tecido social, ele pode ser sentido, antes de mais nada, pela atomização da sociedade. Cada vez mais a sociedade renuncia a espaços públicos, cada vez mais as pessoas vão restringindo liberdades que seriam básicas, como estar em determinados lugares, nas ruas à noite, como frequentar determinados espaços públicos a partir de determinados horários. E isso entra numa normalidade de geração após geração. Nós já temos gerações que não conhecem lugares. Eu não posso voltar onde eu nasci. É um direito seu de andar com uma joia, andar com um celular. Seria um direito constitucional de ir e vir. Só que esse direito de ir e vir hoje não existe mais. Deveria até ser retirado da Constituição, porque você não tem mais esse direito. Eu evito andar à noite na rua, se for possível, mas se não for, por exemplo, tô voltando de um rolê ou tô voltando da academia ou algo do tipo, aí eu ando com a menor quantidade de pertences possíveis. Eu evito pegar o celular, busco esconder o celular também. E no farol, eu sempre tô de olho. Quando eu paro no farol, eu fico olhando por todo lado. Chega uma pessoa, eu passo até no sinal vermelho. Essa daí é uma das formas, porque eu não tenho condições de, pelo que eu ganho, eu não tenho condições de estar pagando um seguro, de estar pagando essas coisas da moto. Então, em uma ocasião eu tinha uma moto que eu tinha o alarme fake. Então eu tinha 2 aparelhos. Um aparelho original que eu colocava dentro da meia, por exemplo, e o outro fake que eu andava com ele pendurado no pescoço. Caso viesse ser assaltado, o ladrão levaria o controle fake. Eu tenho um celular, né, que é um celular antigo da minha mãe que está em desuso, que eu uso. Caso haja uma abordagem, eu tenho um celular para entregar. Inclusive, eu quero mostrar aqui um telefone que eu sou obrigado a usar para não ter problemas de assalto. Cartão de aproximação, eu cancelei a aproximação do cartão, é só sobre senha. Eu ando com R$100 na minha bolsa, porque precisa, né, caso alguém me pegue. Eu ando sem os cartões. Isso não é normal. Quando a mídia fala do crime, eles falam como se fosse só mais um problema comum nas grandes cidades. Mas, na verdade, nós estamos na beira do abismo. O normal é aqui no verde. A civilização está aqui. A gente não está no verde, nós estamos aqui. E o brasileiro já se acostumou com isso. Basta você ver algumas casas, verificar o tipo de cercamento que elas têm, com ofendículos, com arame farpado, com muros altos, com câmera de segurança. Nossas casas, em geral, parecem maquetes penitenciárias. Security sector does benefit when crime and violence are on the upswing. Paula Cabral takes a look at Brazil's booming bulletproof car industry. O setor de carros blindados movimenta 245 milhões de dólares por ano. Em 2018, a frota de blindados no Brasil foi estimada em quase 220 mil veículos, a maior do mundo. Ela é 5 vezes maior que o segundo colocado, que é o México, 50 mil veículos. Em países lá fora, as pessoas nem entendem porque não conseguem conceber por que a gente precisa de tanto carro blindado. Antigamente o carro era só para levar alguém do ponto A ao ponto B. Agora, ele tem que levar do ponto A ao ponto B e impedir que essas pessoas levem tiro no meio do caminho. No Brasil, nós vivemos num clima de desconfiança e medo o tempo inteiro. E não é só medo na rua.
Hoje em dia você é vítima de crimes até pelo celular. O Brasil é um dos campeões de golpe no mundo. Já entrou até na mira nos Estados Unidos por causa de tentativa de fraude de cartão de crédito. A maioria de nós já foi alvo do golpe do falso sequestro, quando o bandido liga para sua casa da cela de uma penitenciária dizendo que está com seu filho e pedindo resgate. Não, eu tô mais abaixo um pouco, mas você vai saber onde que é, no momento certo você vai saber. Então se vira que eu falo. Eu quero saber se eu tenho contigo de 50 mil reais pra vir trazer pra vir buscar ela numa boa. Mas eu tô na cadeia, irmão. Você tá na cadeia, grande caô, mentira. Eu tô aqui nesse arrasou no Raio 7. Raio 7 eu tô por do Rio de Janeiro, cara, complexo de Bangu. Pô, podem. Todo mundo já recebeu uma mensagem de SMS com um link que, se você clicar no link, seu celular é clonado. Chegamos ao ponto de ter um programa de TV com um quadro semanal de alerta sobre novos golpes na praça. Nesse momento, talvez já fosse o caso de se perguntar: é golpe? O estudo de 2014 demonstrou que o Brasil é um país que tem baixa confiança, que faz muito sentido, porque é o medo que destrói a confiança. Quando as pessoas não têm confiança, não forma coesão social. Sem a presença forte da lei, sem a confiança no poder das instituições, o tecido social se rompe. E aí é um inferno na terra. While natural disasters can highlight the best in people, it can also bring out the worst. Now in New Orleans and other places, looters are running free. Even some police went shopping. Briga, vão matar o cara, vão matar ele. É gente classe média, classe baixa, classe alta. Só roubando. Olha a cara limpa. Nova Orleans, Espírito Santo e África do Sul. O que esses três lugares têm em comum? Todos eles, o Estado faliu e a estrutura social começou a desmoronar. A ausência do monopólio legal da força leva à barbárie e à guerra de todos contra todos. O Jean-Jacques Rousseau, e há outros que repetiram a ideia dele, como o Kropotkin depois, ele pensa que o ser humano ele é de nascença mais dotado de características positivas do que de negativas, e que é a sociedade que o corrompe em direção a comportamentos não pró-sociais ou antissociais, como a violência. A alternativa a ele é o Thomas Hobbes, né, que pensa que o ser humano tem de nascença já algumas tendências não tão boas e que a sociedade tem esse papel de civilizá-lo. The noble savages also come under attack from studies of mind, brain and behavior. Behavioral genetics has shown that among the traits that are heritable are antagonism, unconscientiousness, tendencies towards violent crime and psychopathy. Neuroscience has identified brain mechanisms among primates that are associated with aggression. Evolutionary psychology and anthropology have underscored the ubiquity of conflict in human societies, just as we see elsewhere in the animal kingdom. O próprio Rousseau estava criticando a sociedade dele da época, da França, por exemplo, que é uma civilização, né? Mas se a gente olhar sociedades tradicionais com um método de vida caçador-coletor, a taxa de violência e de assassinatos é bem maior. Então, os próprios dados contradizem o Rousseau. The red bars are from a variety of pre-state societies, hunter-gatherer and hunter-horticultural societies in the New Guinea highlands and the Amazon rainforest. The tiny little blue bar at the lower left represents the United States and Europe in the 20th century and includes the statistics from both world wars.
So, not to put too fine a point on it, but when it comes to man in a state of nature, Hobbes was right, Rousseau was wrong. O povo Yanomami, por exemplo, foi estudado pelo antropólogo Napoleon Chagnon. Ele é muito franco, o povo Yanomami é bélico. O povo Yanomami tem uma cultura de violência. Have you ever thought about killing someone? Okay, please don't answer. 80% dos homens já tiveram pelo menos uma fantasia de matar alguém, de assassinar alguém. Entre mulheres isso é menos, é 60%. E entre elas, entre as mulheres, elas pensam em matar alguém por segundos. Agora os homens pensam em minutos, dias, horas. What happens when a metropolis has no policeman, no fireman? Montreal found out last night. Montreal's police and firemen walked off the job for 16 hours yesterday. Canada's metropolis was thrown into a state of shock and confusion. The 5,000 men from both departments left work in protest over arbitration board reports on new contracts with the city. Then, as night fell, 200 Montreal cab drivers, taking advantage of a policeless city, used the occasion to demonstrate against Murray Hill Limousine Service over a long-standing dispute regarding that company's exclusive airport pickup rights. Scores of shop owners who had closed up earlier in the evening returned to find the shops in ruins. Most waited out the night to protect those stocks that hadn't been stolen by the vandals. When police finally resumed control, 108 people had been arrested. 2 people, including a provincial police corporal, were dead, and about 20 people injured. The damage toll stands unofficially at $2 million. Então a violência não é o que requer explicação. Que o ser humano, como mamífero, como primata, vai ser violento como é comum na natureza. O que requer explicação é a paz. O que requer explicação é a diminuição da violência. E o Hobbes entendia que a grande obrigação do Estado era garantir segurança, porque, na sua concepção, o humano em estado de natureza tendia à barbárie. Então, o Estado, através de imposição de regras de convívio social, ele evita que a barbárie se instaure dentro dos tutelados sobre seu manto protetor. Um criminólogo, um estudioso americano chamado James Quinn Wilson, tem um livro que é um clássico chamado Thinking About Crime. E nesse livro ele explica que todos esses crimes graves, como homicídio, roubo, estupro, foram desde sempre punidos em todas as civilizações. Então essas regras, elas garantem que a gente possa viver em paz. Se estas regras não são respeitadas, não há paz. Se não há paz, eu não tenho sequer um ambiente propício para que as relações interpessoais e econômicas se desenvolvam. Prover segurança não é à toa que é a principal função do Estado. A abstração que Hobbes faz sobre a superação do estado de guerra de todos contra todos, a superação da barbárie para o mundo civilizatório, é o estabelecimento do Estado por meio de um contrato social. O resultado dessa conjunção de soluções é a criação do sistema de justiça criminal. E por que é o resultado? Porque o sistema de justiça criminal, ele é a junção de instituições que previamente já existiam. Regramento, como a legislação penal, está presente em todas as civilizações antigas. Todos eles tinham regramentos, inclusive muitos com origem na religião, sob códigos de conduta. A segunda instituição é a polícia, ela também está presente em toda a antiguidade, como frações de exércitos destinados ao controle da vida civil nos momentos de paz. A terceira instituição, que é a criação do acusador formal, do Ministério Público e da sua contraparte, que é o defensor, é uma criação mais moderna e está muito próximo ao início da formação do Estado Nacional, na verdade, da instituição do Estado de Direito, do Rule of Law, tanto inglês quanto francês e depois americano. O juiz é aquele da onde a verdade é definida por alguém que não é nem o braço armado e nem é o parlamento que decide as regras, mas é alguém que pode dizer que, diante dos fatos e das posições apresentadas por quem acusa e por quem se defende, o direito se fez.
E o quinto e último elemento é a formação do sistema prisional, que nasce como simplesmente as masmorras destinadas aos prisioneiros de guerra, mas que vem evoluindo também desde a antiguidade para se transformar numa unidade onde não mais está destinada à tortura e à civícia do corpo físico do acusado ou do criminoso, mas sim o seu controle e manutenção da segregação dele do restante da sociedade para que cumpra sua pena. O sistema de justiça criminal, ele é filho direto da tripartição de poderes da democracia liberal. Por isso, ele tem legitimidade e poder para agir. Se perdemos isso, perdemos a civilidade. A onda de ataques e rebeliões voltou a espalhar medo por todo o estado de São Paulo. E agora, até ônibus são alvos dos criminosos. A violência em São Paulo produziu números de uma guerra. Mais de 250 atentados. Quase uma centena de ataques. A maioria ônibus queimados, mas também vans, caminhões, escavadeiras, prédios públicos. Para os serviços de inteligência da Polícia Civil de Minas Gerais, não resta dúvidas de que o PCC orquestrou esta onda de ataques. Os bandidos entram no coletivo e colocam fogo. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Puta que eu pariu. Uma imagem impressionante, só vista mesmo em situações de guerra civil. O que seriam as black spots? São áreas negadas ao Estado, onde o Estado não consegue chegar. Elas existem em alguns países da África, assim, são raras, mas existem essas áreas. No Sudão do Sul, algumas áreas também no Oriente Médio, na Síria. Alepo era uma black spot durante a Guerra Civil. No Afeganistão, as montanhas eram inacessíveis ao exército americano e também ao governo afegão. Também eram áreas de black spots. A força precisa ser exercida de maneira única. Quando o Estado permite concorrentes, significa que em breve ele vai perder o controle sobre essa área e outro grupo vai fazer uma imposição das suas regras e lei, porque não existe vácuo no poder. Sempre que eu falo de corrupção policial no Rio de Janeiro, eu deixo bem claro que o Rio de Janeiro é um estado onde, dos últimos 7 governadores, 5 foram presos e 1 foi impeachmentado. Então é evidente que a corrupção do Rio de Janeiro começa no gabinete do governador, começa na Assembleia Legislativa. Nós tivemos dezenas de deputados estaduais do MDB presos, né? Nós tivemos chefes de polícia no Rio de Janeiro presos, 2 chefes da Polícia Civil presos, tivemos secretários de assuntos penitenciários presos também, não só 1, tivemos 3 presos. Então esse é o Rio de Janeiro, é uma cidade, é um estado muito corrupto. Seria ingênuo achar que uma polícia militar e uma polícia civil dentro do estado do Rio de Janeiro fossem ilhas de honestidade. A maior operação contra a corrupção na Polícia Militar já feita no Rio de Janeiro revelou hoje como PMs se aliaram a traficantes de drogas. 63 policiais militares foram presos, isso em São Gonçalo, que é o 2º maior município do estado. Numa operação comandada pela Polícia Federal, 35 pessoas foram presas hoje no Rio. Na maioria, policiais civis e militares. E olha, subiu para 81 o número de PMs presos em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, nessa que é a maior operação do estado contra a corrupção policial. Novas escutas telefônicas revelam a parceria entre criminosos e policiais. Policiais expulsos da corporação que dominavam uma região do Rio de Janeiro chamada Rio das Pedras, que era uma favela de milícia, tá? Eles montaram um grupo de pistoleiros de aluguel que praticavam aí a pistolagem a mando, crime de mando mesmo, né? A benefício de mafiosos, milicianos, de traficantes. Olha, interessante, a clientela também, traficantes, tá? E, evidentemente, bicheiros. Então, o escritório do crime, ele fornecia mão de obra cara para pistolagem, para matar inimigos. Nós já tivemos casos de corrupção no BOP, com toda a fama que o BOP adquiriu nos últimos anos, com a repercussão dos filmes. No BOP já foram identificados policiais corruptos, foram afastados
e presos. Mas já teve identificação de policial corrupto no BOPE, sim. Então hoje, você tem a disputa territorial por 3 facções. Comando Vermelho, Terceiro Comando e milícias. 3,5 milhões de cariocas vivem em áreas dominadas por criminosos. Foi o que mostrou um estudo feito por ONGs e universidades publicado hoje. Gente, isso dá metade da população da cidade. Hoje no Rio de Janeiro nós temos, digamos, 2/3 de tráfico de drogas e 1/3 de milícia na ocupação dessas favelas. Mas a realidade é que a milícia aqui, ela se mistura ao tráfico de drogas. A milícia originalmente, ela era um grupo de pessoas que impunham uma determinada lei e uma ordem a um local. Essa era a ideia de milícia originalmente, como crime organizado, que eles eram donos de um determinado território. Mas hoje aqui no Rio, a milícia pratica crime tanto quanto o tráfico de drogas, pratica tráfico de drogas e as organizações criminosas, que a gente comumente chama de traficantes, elas praticam os mesmos crimes. Então, é só uma divisão, é mais uma facção que nós temos de organização criminosa. Então, não somente ele explora a venda de drogas, mas ele explora também, né, outros segmentos econômicos dentro de uma comunidade. Então, hoje, a maioria já está explorando, por exemplo, o roubo de carga. Hoje, muitos já exploram sinal irregular de TV. Hoje, já exploram pagamento de taxas de alguns serviços, de motos, de vans. Quer fazer obra na comunidade, tem que pagar uma taxa para poder fazer obra. Enfim, ele ramificou o seu trabalho. Você tem um crime que sempre vai impactar um grupo social, maior ou menor, e a partir do momento que você não consegue perceber que aquele crime está sendo pelo menos rigorosamente apurado para ser rigorosamente punido, aquele grupo social vai começar a avaliar que, bom, esse crime qualquer um pode cometer, ou se eu quero uma punição por esse crime, eu vou ter que buscar por meios próprios. Isso é um estímulo à milícia, isso é um estímulo a esses tribunais das organizações criminosas. Eu não vou mais roubar no conjunto da PM, no BNH, e que isso chega como exemplo para todos os outros. Aí, ó, vocês vão como exemplo, ninguém faça o mesmo, gente. Isso é muito errado, me desculpe. O homem acusado de estupro pelos criminosos foi condenado à morte e estava sendo torturado quando os policiais chegaram. No Rio de Janeiro, a periferia do Rio de Janeiro e as favelas do Rio de Janeiro, todas elas são enquadradas como áreas onde o Estado não consegue atuar. A gente ouve histórias de pessoas, como não adiantou nada, eu fui lá falar com o miliciano ali da rua. Eles foram lá e falou com o traficante deu uma surra nele. É o surgimento, sim, de uma ditadura local, uma ditadura em armas. Seja uma ditadura de milícia ou do narcotráfico. É o Tribunal do Tráfico onde os bandidos julgam os seus rivais. Eles são julgados na frente de quem quiser assistir. Isso, na verdade, funciona como medida educativa para a comunidade onde eles dominam. Se vocês não seguem a legislação local, se vocês não seguem o código de ética do crime, vocês são mortos. E vocês, como estão viajando no Brasil e viajando na América do Sul também, vocês já devem ter visto o que isso significa para o cidadão trabalhador quando ele vive sob a égide de alguma organização criminosa, dentro de um controle territorial. Isso é o fim da civilização para aquela pessoa. Para ele é o fim da civilização. O que a população das comunidades carentes do Rio de Janeiro vive sob o jugo do crime organizado, essas mesmas comunidades onde, por ordem do Supremo, a polícia hoje está proibida de ingressar, o que essa população vive pode ser exemplificado com um dos processos mais tristes que eu acho que eu já tive. Um rapaz nunca tinha tido contato com o pai, né? Quando ele nasceu, o pai já não vivia com a mãe. E aí ele descobriu que o pai morava numa favela que ficava em frente a que ele morava. São 2 morros aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Os 2 têm favelas e ambas as favelas são dominadas pelo tráfico, porém por facções rivais. E aí ele descobriu, poxa, meu pai mora aqui perto e tal, e aí ele passou a ir para assistir domingo, né? Assistir futebol junto com o pai, pela televisão e tal. O traficante, ele não admite que um morador de uma comunidade
dominada por uma facção rival, entre na comunidade que a facção dele domina. Num domingo, enquanto eles assistiam ao futebol pela televisão, os traficantes entraram na casa do pai, arrastaram o menino pro lado de fora e o amarraram num carro, na parte de trás do carro, com a boca no cano de descarga. Mandaram reunir todos os moradores ali num largo, uma praça ali, e deram várias voltas com o menino amarrado até ele morrer. Foi uma morte horrível, dolorosa, né? E o pai também presenciou. Quando nós fizemos a audiência, e o pai era praticamente a minha única testemunha, né? E quando eu pergunto pro pai, como é que foi que seu filho morreu? O pai diz assim, não sei. Ele estava vendo futebol comigo na televisão. Quando o jogo acabou, ele foi pra casa dele, porque ele não mora aqui nessa favela, né? Ele foi lá, e depois eu não sei o que houve. Depois que ele saiu da minha casa, eu não sei o que aconteceu. Aí eu falei, acabou meu processo, acabou o caso, né? Acabou a minha acusação, né? E a audiência acabou, não tinha mais ninguém. O juiz, que era muito meu amigo, uma pessoa maravilhosa, meia hora depois, liga lá pra minha sala e diz assim, Marcelo, você podia descer aqui no meu gabinete um instantinho? Posso, claro. Desci, entro no gabinete, ele tá com uma cara horrível, o juiz, né? Um olho vermelho. E disse, o que aconteceu? Ele falou, você não faz ideia. O seu João voltou aqui. Eu falei, que seu João? Seu João? O pai do menino que morreu? Que deu aquele depoimento horroroso que acabou com o meu caso? Ele voltou aqui. Ele se escondeu no corredor, esperou os réus irem embora, voltou aqui, bateu aqui no meu gabinete e disse, doutor juiz, eu vim aqui pedir desculpa pro senhor. O senhor sabe que tudo que eu falei é mentira, né? E começou a chorar. E foram eles mesmos, eles entraram. Eu estava vendo futebol com meu filho, entraram na minha sala, arrastaram meu filho, fizeram tudo isso que está escrito lá, que o promotor escreveu. Mas eu moro lá. Eu moro lá, eu moro no mesmo lugar que eles. Eles são os traficantes que dominam aquela minha favela lá onde eu moro. Se eu disser isso, quem morre sou eu, né? E chorava. Mas eu fiz questão de voltar aqui porque eu acho que uma questão de respeito, eu precisava dizer isso pro senhor aqui, né? E foi embora. Porque a sensação de impotência é tão grande, né? E não pode, pelo menos, fazer a única coisa que pode consolar o pai de uma vítima, né? Que é chegar numa audiência e dizer, olha, foi ele, eu vi, vocês condenem, mandem esse sujeito pra prisão. Não, ele tem que fingir que não sabe como aconteceu, se sente tão humilhado que volta chorando pra dizer pro juiz, desculpe, eu não tinha jeito, eu tinha que mentir. Senão, a próxima vítima seria eu. Dá logo, papo. Aqui é o que eles chamam de ponto de contenção. O que acontece? Se um grupo de bandidos tenta retardar ou evitar a aproximação da polícia em pontos de venda de drogas. O bandido está disparando contra o veículo blindado da polícia militar. Olha só, a gente está ao vivo vendo essas imagens, são terríveis, olha só. Troca de tiros entre bandidos e policiais militares. A mesma facção criminosa que manda que os seus traficantes resistam à ação policial é a mesma facção criminosa que matou 3 garotos na Baixada porque roubaram um passarinho, furtaram um passarinho. É a mesma facção criminosa que a menina não quis mais namorar o traficante e foi esquartejada. É a mesma facção criminosa que na Maré foi dar um tiro no policial, matou uma criança. Complexo do Alemão, Parque Proletário, enfrentamento, troca de tiros, confronto. Estavam atirando contra o nosso grupamento de policiais militares. E aí, quando nós nos posicionamos e começamos a identificar os locais, íamos responder uma série de jovens, garotas, meninas com bebês de colo vindo na nossa direção. Obviamente, foi mandado pelos narco-guerrilheiros uma espécie de... A descrição militar para isso em qualquer lugar do mundo seria escudo humano. Para dar tempo deles se retirarem, e obviamente a gente não pode atirar, mas eles continuam atirando no meio daquelas mulheres de cima.
O papel da mulher nessas organizações criminosas, ele se resume a ser um objeto daqueles homens. E sendo um objeto, a partir do momento que aqueles homens são presos, elas são levadas a ter obrigações. Elas podem até ter alguns benefícios de serem sustentadas pelas organizações, dependendo do grau de hierarquia que a pessoa tenha dentro da organização. A elas é exigido ter esse comportamento de ir visitar, e se não forem visitar, elas são punidas. A punição leve de uma organização criminosa para uma mulher é raspar o cabelo. Existem punições mais graves, como agressões físicas, violência sexual. Na favela, se o camarada tem uma esposa bonita, uma filha, começa a virar uma mocinha e ficar bonito, se o marginal cismar com uma dessas, ele vai ter que ceder, ou então se muda de lá, ou morre, ou é espancado ou perseguido. Se nós não conseguirmos resolver essa questão, o que nós estamos permitindo é o surgimento de outros estados dentro do Estado brasileiro. Nesses estados, a lei brasileira não vale. As cortes de justiça são outras, o exército é outro. O policial militar e o policial civil do Rio de Janeiro, eles enfrentam um crime organizado que, segundo a Secretaria de Inteligência da Polícia Civil, emprega alguma coisa em torno de 56.600 homens armados fortemente no Rio de Janeiro. Em grande parte significa fuzil, granada, até armamento antitanque já foi encontrado com pelo menos uma das facções aqui no Rio de Janeiro. É um exército, né? A primeira vez que eu tive contato com esse relatório, e esse número de 56.600, eu falei, mas é um pequeno exército, né? Aí alguém me corrigiu, eu disse, não é tão pequeno assim, não. É muito maior que o de Portugal, mais ou menos do tamanho do exército da Alemanha. Eu moro no Rio de Janeiro desde 1973. Eu assisti uma parte desse processo de degradação institucional que teve o seu epicentro, né, o seu foco no Rio de Janeiro. É um processo que muitos policiais descrevem que começou a se tornar mais grave a partir dos anos 80, quando os traficantes começaram a ter acesso a armas de guerra. A situação saiu de controle, quando os traficantes começaram a ter acesso a fuzis, a metralhadoras, a granadas, a todo tipo de arma pesada. Há alguns dias atrás, uma viatura da Polícia Militar que estava fazendo um deslocamento de rotina aqui, administrativo, na avenida principal desse bairro, foi alvejada e um policial morreu com um tiro na cabeça. Foi mais seguro ter servido nas Forças Armadas norte-americanas nesses confrontos do século XX do que na PM aqui do Rio nos últimos 27 anos. Isso ficou muito claro em uma visita da Polícia Civil a Israel, ocasião que o especialista de Israel, de uma indústria bélica, disse que para o Rio de Janeiro, blindados policiais são insuficientes, que aqui, pelos níveis de violência e pelas ameaças, a gente tem que utilizar tanque de guerra. A taxa dos americanos mortos na Primeira Guerra Mundial, 2,46%. Os americanos mortos na Segunda Guerra Mundial, 2,52%. No Vietnã, 0,98%. Na retomada do Kuwait, 0,02%. Nossa taxa de mortos, 3,22%. Enfrentamos marginais que usam barricadas para se defender, utilização de trilhos e outras emboscadas para impedir o acesso policial em muitas comunidades. Isso são ações de guerrilha. Ponto. Não tem que se discutir. Agora, só que isso não está na periferia, não está no meio de uma floresta, está no meio da cidade. O criminoso, como tática de guerrilha, ele utiliza de maneira associada a barricada na via e uma seteira onde tem um criminoso com fuzil. Ele espera o momento que o policial saia do blindado, tente passar aquela barricada ou remover a barricada para alvejar o policial. Coloca um helicóptero nesse cenário. Você sobrevoa com o helicóptero, automaticamente quem está atrás daquele muro é obrigado a sair do muro. Ele não pode ficar lá tentando atingir quem está abaixo do muro. Então, automaticamente, ao sair dali, o policial de baixo ele vai dar 0 tiros. Ele vai tirar a barricada e vai subir sem um tiro disparado. Então, a chegada do helicóptero inibe os criminosos que acabam não ficando no local, permitindo que os grupos de policiais entrem na favela. Com isso, a gente reduz o tempo de operação
ele reduz consideravelmente o dano colateral. Ou seja, as pessoas que defendem o não uso de equipamentos como um helicóptero, como um blindado, na verdade entendem muito pouco de operação. Brizola tomou uma medida que ficou marcada na história do Rio de Janeiro, que foi a primeira vez que a polícia carioca foi impedida de subir nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro. Infelizmente, esse precedente criado pelo Brizola não é isolado. Há pouco mais de um ano atrás, nós tivemos, por determinação judicial, exatamente a mesma situação. A polícia hoje do Rio de Janeiro, para fazer uma operação policial nas favelas, ela tem que cumprir uma série de pré-requisitos que, na prática, significa uma proibição de realização de operação nas favelas. As operações com uso de helicópteros estão proibidas, só podem acontecer se houver urgência, extrema necessidade e uma boa justificativa. O STF decidiu, a pedido de um partido político, decidiu estabelecer rígido controle para a operação policial. Alguns meses depois, um policial militar do Rio de Janeiro, na folga, foi comprar uma peça de uma máquina de lavar numa região que não era uma favela, mas que o Comando Vermelho tinha avançado para essa região em função da ausência de operações policiais. O Comando Vermelho aproveitou a decisão do STF para expandir o seu território. Esse policial ficou cercado, entrou numa casa e durante 5 horas ele enfrentou pelo menos 100 traficantes. Ele matou alguns dos bandidos e quando a polícia militar foi acionada para resgatá-lo, ele pegou o telefone e falou: "Estou cercado por mais de 100 bandidos." O grande dilema da polícia militar durante alguns minutos foi: a gente não pode ir lá resgatar nosso colega, que está proibido pelo STF. O STF proibiu, pô, não pode ir lá. O colega vai morrer? Não, não vai morrer. Isso é uma situação excepcional. Vamos lá resgatá-lo. Mas analisando isso de uma forma clara, calma, a própria decisão do STF que provocou esse avanço dos bandidos para as ruas próximas às favelas. O Comando Vermelho e as milícias, todo dia, aproveitam para ganhar mais um território, mais uma rua, mais uma rua. E a primeira ação do Comando Vermelho ou da milícia é fechar essa rua com um entulho, com obstáculos, para que o morador perca o direito de chegar em casa de carro. O morador tem que deixar o carro na avenida, para que a limpeza urbana não possa mais retirar o lixo. Aquela rua vai virar, em algum tempo, um grande lixão, imundo, propício à atividade de venda de cocaína e maconha. A impressão que eu tenho é que os ministros do STF não estão atentos a isso e não conhecem a realidade do Rio de Janeiro. Essa ação do STF coloca o Rio de Janeiro e o Brasil em risco nos próximos anos. Campos Elíseos foi o primeiro bairro projetado na cidade de São Paulo. Esse bairro foi criado pelos barões do café, né, quando começou a cidade. E vieram 2 engenheiros europeus, que é o Glet e o Notman, criar o bairro. É o único bairro que tem nomes de barão, que é todo plano, as ruas são bem simétricas, bem trabalhadas, onde tinha os palacetes, grandes casas, igual tem até hoje algumas ainda. Com o tempo foi degradando, né? E esses 20 anos que eu tô lá, eu vi nascer a Cracolândia. Foram chegando e a população foi recuando, e eles foram tomando espaço. Parece um campo de refugiados, parece um lugar destruído pela guerra, mas não é. É centro de São Paulo. O crack, primeiro que ele é o lixo da cocaína. Ele é a cocaína misturada com outras substâncias. Não vou dar a receita aqui naturalmente. Então ele dá um impacto inicial que é como se fosse uma descarga elétrica no seu cérebro que dura por volta de 10 segundos. Faz tchum, voltou. No que voltou é só paranoia. O crack não há comunicação. Tanto que você passa pela Cracolândia, tá aquele monte de gente. Você não escuta um vozerio assim. Não, tudo assim.
Eles não falam. Só quem fala alto lá são os vendedores, que lá tem um comércio que não se restringe às drogas. Tem um cara que vende só cachimbo, tem um cara que vende isqueiro, tem um cara que vende cinza, gera vários negócios ali. Os craqueiros que ficam ali, por incrível que pareça, eles usam o dia inteiro. E a grande pergunta é, onde eles conseguem dinheiro? Existem vários modelos de conseguir dinheiro. Um deles, claro, é pedir. A hora que eles juntam uns 20, 30 reais, ele volta para a Cracolândia e usa. Outros cometem pequenos furtos, tipo uma roupa no varal, um tênis, uma bicicleta, qualquer coisa, um negócio que está na vitrine, passa correndo e pega, né, os mais espertinhos, porque você passa lá, ele já olha sua roupa, fala assim, esse cara não é do ramo, esse não é craqueiro. Eles vão te roubar rapidinho. Rapidinho, um vai encostar e falar, me dá essa jaqueta aí, me dá esse tênis, e vão levar. Não tem perdão. Pessoas idosas, eu já vi pessoas sendo arrastadas no meio da rua. Saindo do mercado, com uma bolsa na mão, segura a bolsa e a pessoa totalmente drogado naquele ansiedade, sai arrastando as pessoas pela rua para tirar uma bolsa. Não que aquela pessoa seja um bandido, mas no momento que ele está sob o efeito da droga, ele não tem mais o controle sobre si. Ele precisa do dinheiro para sustentar o vício dele. Então ele vai roubar, ele vai furtar, ele vai assaltar, ele vai arrombar um comércio, ele vai quebrar uma porta. Ele precisa daquele dinheiro. Ou de um produto que seja transformado em moeda de troca. Porque existem várias moedas lá. Uma das moedas mais correntes lá é sexo. Então chega gente de fora, que chega com dinheiro, muito playboy, e tem garotas bonitas que se perderam por lá. Então chega o playboy lá e fala assim, puta, que gata. Dá 3, 4 pedrinhas pra ela, leva pra aqueles hotelzinhos, faz sexo com ela e depois vai embora, ou fica lá a noite inteira. Imagine 3 mil pessoas marchando pelo centro e saqueando tudo. Já era, é o caos, é o apocalipse. Traficantes armados vendem droga no centro de São Paulo, numa feira de crack, à luz do dia. Esse comércio acontece num quarteirão da região que é conhecida como Cracolândia. A justiça brasileira, o governador de São Paulo, ele está assumindo, fala assim, olha, dentro da Cracolândia eu não posso fazer nada, eu não tenho autoridade, ali eu não mando. Eu mando em São Paulo, mas na Cracolândia quem manda são os craqueiros. Tem polícia militar na Cracolândia. Sabe o que eles fazem? Vou imitar um policial da Polícia Militar de São Paulo na Cracolândia. É isso. Entra prefeito, sai governador, sai governador e ninguém consegue fazer nada para tirar aquilo ali. Porque a força de quem está por trás, que é o crime organizado, é muito forte. A Cracolândia dá muito lucro. Muito, mas milionário. Milionário. Eu não sei quanto está hoje, na moeda de hoje, está uma pedra de crack, mas sei lá, como esteja, sei lá, entre 5 a 10 reais por aí. Uma pedrinha de crack. Você imagina quantas são vendidas por dia? Um craqueiro fuma, em média, vamos colocar baixo, umas 5 pedras por dia. Um craqueiro. Lá tem 3 mil craqueiros. 3 vezes 5, 15. Vai dar o quê? 1.500 pedras? A 5 reais cada uma? Imagina quanto dá isso. Todo esse acúmulo de pessoas sem infraestrutura gera a questão da insalubridade, da sujeira no espaço, que ali é feito as necessidades fisiológicas, ali são jogados os restos de comida, tudo que eles coletam no lixo pela rua, porque eles vasculham o lixo achando alguma coisa que você possa transformar em moeda de troca dentro do fluxo da Cracolândia. A situação de quem vive aqui é de calamidade e também de impotência. Esse cobertor que foi colocado na janela, ele não tá aqui por causa da nossa presença, não. Essa é a vida diária dos moradores desse condomínio. Eles ficam escondidos dentro da própria casa, do próprio apartamento. Não têm o direito de ir e vir aqui. Não podem sequer olhar pela janela. A gente vive com medo
E é assustador, é muito barulho, é muita ameaça que a gente sofre, né? Tem casos aí de pessoas que ficam na varanda e são ameaçadas por sair na varanda do seu próprio apartamento. Então a gente tá em pânico aqui, a verdade é essa, a gente se sente em pânico. Tudo que se fizer em favor de acabar com a Cracolândia, o Ministério Público vai lá e entra com ação impedindo. Tem várias ações. Tem uma ONG que chama Craco Resiste. Essa ONG trabalha para manter a Cracolândia. E tem apoio de Ministério Público, apoio de todo mundo. E eles que entraram com ação no Ministério Público para impedir a GCM de trabalhar. E olha, uma ONG criada para manter o tráfico de drogas. E tem poder, tem voz ainda. Que país é esse que a gente vive hoje? O próprio nome da ONG já demonstra que eles não têm nenhum plano para acabar com aquela situação. Não é acabar com a Cracolândia, é acabar com aquela situação de miséria e desespero. Não, eles têm a palavra resiste. Como assim Craco resiste? Não tem que resistir, tem que mudar. Resistir é você querer que permaneça aquele estado em que você está, né? Nós resistimos, ou seja, nós vamos ficar aqui. É muito canalha, né? Para mim, eles não fazem absolutamente nada. Porque eu tenho um e-mail deles falando, não sei se e-mail, mensagem, sei lá, porque que eles defendem a coisa, o forte deles. A gente defende que o craqueiro não use o crack na lata, usando o cachimbo, tanto que nosso símbolo são 2 cachimbos, porque usar na lata é tóxico. O cara tá fumando um crack, meu irmão. Qual que é a diferença? Esses imbecis, quem tá falando sou eu, Márcio Américo, que eles são imbecis. Eles não sabem que fumar no cachimbo, você enfia o cachimbo dentro da sua boca, enquanto na lata você só encosta aqui, o cachimbo entra dentro da sua boca. E ao compartilhar o cachimbo, muitos craqueiros pegam hepatite e outras doenças que podem ser transmitidas através da saliva, do sangue, inclusive HIV. Olha que beleza que eles estão incentivando. Na lata é mais difícil esse tipo de contágio. Eles estão lá, ninguém está fazendo nada. Eu disse, eu vou dar uma sopinha pro craqueiro. Eu vou criar um lugarzinho para ele dormir. Não é isso que tem que fazer. Agora ficar dando sopinha, dando caminha, distribuindo coberta, velho, aí você tá aparando a goteira com a peneira, né? Aí não adianta. A cena é comum por diversas ruas do bairro. O uso do crack acontece à vista de todos. Um grupo de 21 pessoas que reside em barracões de papelão e lona no viaduto do Baldo, centro de Natal. Grupos de dependentes permanecem no local e ainda é grande a movimentação de dependentes no local. Isso você vai perceber que esse aumento da criminalidade a partir dos anos 80, ele coincide também com um movimento que você dá para localizar no tempo com uma certa precisão, que é 1984, né? Onde começa a ser produzida uma legislação penal, né? Cuja tendência é passar a mão na cabeça do criminoso. Enquanto aqui nós editamos uma lei para tornar mais de 50% dos crimes infrações de menor potencial ofensivo, isto é, impedindo qualquer possibilidade de prisão, os Estados Unidos tomou uma decisão contrária e definiu que justamente o chamado pequeno crime como necessário uma reprimenda para que o criminoso não evolua, não progrida para um crime mais grave, mostra o quanto esse relaxamento, essa laxidão que o Brasil decidiu tomar a partir especialmente da década de 90, mas que se iniciou ainda na década de 80, tornou tão difícil hoje controlar a criminalidade no Brasil, permitiu a criação de não mais facções criminosas, mas verdadeiras organizações criminosas já com estruturas mafiosas, porque já há uma grande expertise em lavagem de dinheiro, por exemplo, do PCC. Foi uma escalada de criminalidade cuja origem está na destruição
do nosso sistema de justiça criminal. Porque nós tivemos atores no campo político à direita fazendo essa opção, que foi dentro do regime militar. O pacote de 1977, o pacote de Abril e a lei de execução penal foi votada ainda dentro do regime militar. Ela foi ampliada depois na reforma do Código Penal, ela foi ampliada na Constituição, a legislação de 1995, a lei de crimes de menor potencial ofensivo, o próprio ECA em 1990, você tem os segmentos mais à esquerda como protagonista. Mas ela também foi conduzida por governos à direita. O que tinha em comum nesses grupos é um completo desprezo pela vítima, pelo impacto da vítima e desprezo por todo o nosso histórico, do nosso processo civilizador. E do outro lado, todas as grandes nações, todas as grandes democracias abordaram tanto o postulado jurídico quanto das ciências sociais para construir o seu sistema de justiça criminal. É que não era só uma opção entre esquerda e direita, era uma opção entre civilidade e barbárie, e optaram pela barbárie. Mesmo com todo o conhecimento científico do campo das ciências sociais e do campo do direito apontando que isso levaria à barbárie e não ao processo civilizador. Nós jogamos fora, durante essas últimas 4 décadas principalmente, toda a nossa herança civilizacional. Então nós estamos vivendo um estado de barbárie. A gente consegue perceber hoje isso de uma maneira mais nítida quando viaja para o exterior. Os estrangeiros muitas vezes estranham as atitudes dos brasileiros. Porque os brasileiros chegam no local, às vezes são os únicos que usam o cofre de um hotel. Imagina, os números chegaram dos assaltos, esses que têm subnotificação, etc., a 3 assaltos por minuto no Brasil. Imagina, 3 assaltos por minuto. Isso gera um abalo psicológico nos cidadãos enorme. E é isso que se vê nas suas atitudes quando vão, por exemplo, para o exterior. Esse temor, né? Tudo ele teme. Ele não consegue nunca distensionar. Pesquisas de vitimização, ainda que poucas feitas no Brasil, vão indicar que as pessoas têm medo exatamente de roubo, de serem vítimas de uma agressão ou de vítimas de latrocínio, que é aquela pessoa que vai roubar e acaba matando a pessoa. Esse é um problema do Brasil, né, que a gente não verifica em outros locais. Você vai verificar furto fora? Vai. Mas o roubo, essa violência, não. Estive em Portugal durante 8 meses e aí, logo que eu cheguei, eu perguntei, tá, mas essa região é segura? O olhar incrédulo da pessoa para a qual eu fiz a pergunta, porque ele não conseguia no referencial mental dele, no modelo mental dele, essa pergunta não cabia. Ele queria saber se eu tinha medo de cair numa calçada, se por acaso tinha buraco. Eu viajei para fora, eu já fui a Portugal, andando sozinha ali por aquelas vielas, assim, ruas estreitas. E em algum momento eu parei e me perguntei, eu não tô sentindo um pingo de medo aqui. E você percebe que é totalmente diferente desse ambiente conflagrado no Brasil. Você vê lugares que não tem muro, casas sem muro. É estranha a decoração deles, né? Mas como é que pode alguém viver numa casa sem muros? Como é que você pode dormir tranquilo se a sua casa não tem uma cerca te protegendo? Isso me mostrou o grande absurdo que nós vivemos aqui no Brasil. Depois, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de trabalhar, eu morei 5 anos em Washington. Washington, a capital dos Estados Unidos, sempre foi considerada uma das mais violentas do país. Eu nunca conheci uma única pessoa que tivesse sido vítima de um crime. Qualquer crime. Eu tive a oportunidade de morar em Londres, uma cidade grande, tem problema de criminalidade, mas os cidadãos não têm essa neura, essa paranoia. Lembro, meus pais foram me visitar, e meu pai entrou em pânico quando viu que eu não fechava a janela para dormir. Uma viagem para a Europa, para o velho mundo, para os Estados Unidos, países civilizados, você tem plena sensação de segurança e você diz, mas são países do primeiro mundo, são países desenvolvidos. Mas até pouco tempo atrás, você saísse nas ruas de Buenos Aires, nas ruas de Montevidéu, nas ruas de locais como Punta del Este, você veria idosos caminhando na rua, você veria crianças despreocupadamente brincando nas praças. Havia opção. Agora a escolha foi feita por mediocridade, por não estar à altura
do desafio que era manter o nosso sistema de justiça criminal nos protegendo. Roberto, então todo mundo civilizado continua ainda apostando no fortalecimento da justiça criminal? Sim. E no Brasil não é assim mais? No Brasil já não é assim há muito tempo. E como é no Brasil ainda hoje? Jovens agrediram os policiais com socos e chutes. O policial não é uma profissão, é praticamente um sacerdócio. Sempre houve problemas entre a Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Civil. Infelizmente, eu me tornei descartável porque eu tomei todos os tiros. O adolescente tem assim meio um complexo de super-homem, né? Ele acha que pode tudo. E essa impunidade que existe, ela aumenta esse complexo de super-homem. Ele acha que nada vai acontecer com ele e na prática, em regra, nada acontece. Policial militar, delegado de polícia, guarda municipal, todos eles forem absolutamente obedientes ao que prevê a legislação, o sistema policial brasileiro para. Aqui é o dinossauro, né? Me travou de novo, caralho. E a essa insegurança material de saber que o bandido tem armas melhores se junta uma outra insegurança, que é a insegurança jurídica. Não está tendo consequência nenhuma no que ele está cometendo, então ele vai continuar fazendo. Metade dos criminosos eram criminosos que a gente já havia aprendido e que o Estado, por meio da lei, por meio da nossa legislação penal, ele acabou devolvendo para as ruas.